A notícia do nascimento de Francisco José em 18 de agosto de 1830 foi o motivo de muita alegria na casa de Habsburgo. O orgulhoso avô, o imperador Francisco I, estava no trono há 38 anos quando o menino nasceu. Seu filho, o príncipe herdeiro Fernando, que era tio de Francisco José, estava físico e mentalmente debilitado e era considerado incapaz de governar. Embora ele fosse casado, era quase certo que não produziria herdeiros. A tarefa de continuar a dinastia, portanto, coube ao irmão mais velho de Fernando, o arquiduque Francisco Carlos e sua esposa, a arquiduquesa Sofia. Como Sofia já havia sofrido vários abortos, o nascimento desse bebê saudável e há muito tempo desejado foi um grande alívio. Desde a mais tenra infância, Francisco José foi preparado como potencial sucessor do trono imperial por sua mãe, que desempenhou um papel dominante dentro da família e teve uma grande influência nos eventos políticos. Dessa forma, Francisco José era o centro das atenções tanto da família como de toda a corte. Sua orgulhosa mãe registrou meticulosamente todos os detalhes do desenvolvimento físico e mental de seu primogênito em seus diários. Logo ficou claro que o pequeno arquiduque um dia se tornaria imperador, e assim as diretrizes para sua criação e educação foram elaboradas com muito cuidado. A aprendizagem de Francisco José em preparação para o cargo de imperador está bem documentada. Os fundamentos dessa formação foram baseados no senso de dever, religiosidade e consciência no legado dinástico. O programa educacional foi elaborado pela arquiduquesa Sofia e pelo chanceler de Estado Metternich. O menino tinha uma enorme quantidade de material para absorver. Uma das principais ênfases eram as línguas, a começar pelo alemão e o francês, que era a língua franca da elite política e social da época. No início, o tcheco e o húngaro foram adicionados, e depois o italiano e o polonês, garantindo que todas as principais línguas dentro da monarquia fossem cobertas. Além disso, Francisco José também teve aulas de latim e grego. Ele também foi instruído nos conhecimentos gerais que eram usuais naquela época, e em disciplinas artísticas como o desenho e a música, que não lhe despertou muito interesse. Outros aspectos importantes incluíam a educação física, que era dividida em ginástica, natação, esgrima, equitação e dança, e uma introdução aos fundamentos da estratégia militar em preparação para o treinamento de oficial que mais tarde se submeteria. O aspecto militar de sua educação estava em primeiro plano, pois o futuro imperador deveria ser encorajado a ver o exército como um pilar mais importante de apoio ao seu governo. Metternich deu pessoalmente ao jovem príncipe instruções sobre seu sistema político. Francisco José teve pouco tempo de lazer durante sua infância. Aos 6 anos, tinha 13 horas semanais de aulas. Aos 7, aumentou para 32 horas. E aos 16, o seu regime diário passou das 6 da manhã às 9 da noite. Muitos biógrafos veem o treinamento de Francisco José como um treino rigoroso que não deixou espaço para a imaginação se desenvolver e que moldou sua personalidade adulta. Certamente lançou as bases da imagem de Francisco José de si mesmo como soldado e principal servidor do Estado. O resultado de todos os esforços que foram investidos na preparação do arquiduque como futuro monarca foram postos à prova em 1848. Durante a Revolução, a família imperial fugiu de Viena, refugiando-se em Olomouc. Essa cidade provinciana da Morávia se tornaria o cenário de uma espetacular entrega de poder. Diante dos acontecimentos, pensou-se que a abdicação do enfraquecido imperador Fernando poderia ser usada para dar à dinastia um papel ativo novamente. O pai de Francisco José, o arquiduque Francisco Carlos, que era o próximo na linha de sucessão, renunciou ao seu direito ao trono após forte persuasão da sua esposa, Sofia. A arquiduquesa Sofia via que chegara o momento de realizar o sonho de sua vida, de que seu filho primogênito se tornasse imperador. A escolha do nome oficial do imperador de 18 anos também é reveladora. A princípio, havia sido planejado deixá-lo ascender ao trono com seu primeiro nome como Francisco II, em memória de seu avô. A adição de seu segundo nome pretendia lembrar o imperador do povo, José II, que ainda era reverenciado pelo povo comum, resultando no nome duplo de Francisco José I, uma escolha incomum para a casa de Habsburgo. No entanto, o jovem imperador logo decepcionou as esperanças das forças progressistas no império. Atrás da fachada juvenil, as velhas forças reacionárias ainda dominavam.
A revolução foi reprimida com grande severidade. Seus líderes perseguidos, forçados ao exílio, executados ou condenados a longas penas de prisão. Um incidente que revela o quão impopular o imperador era no início de seu reinado foi a tentativa de assassinato de Francisco José em Viena em 1853, realizada pelo alfaiate húngaro János Libeny, que queria vingar o tratamento severo dos revolucionários na Hungria. O imperador escapou com ferimentos leves, mas o responsável pelo atentado foi sumariamente enforcado em Viena. O início do reinado de Francisco José foi marcado pela rejeição de uma constituição. As políticas do jovem imperador foram marcadas pela retomada do absolutismo. Francisco José se via como um monarca absoluto, responsável apenas perante Deus, governando o corpo político com autoridade exclusiva, sem obrigação com as disposições de uma constituição ou a vontade do povo. O núcleo do conceito de Estado foi visto na dinastia e no apoio da Igreja Católica ao Estado. A lealdade tradicional da dinastia dos Habsburgos à Igreja Católica foi confirmada pela Concordata de 1855, com o clero católico mais uma vez recebendo ampla influência sobre o direito conjugal e familiar, bem como o ensino nas escolas, o que foi visto como tapa na cara dos liberais. Em 1854, o imperador Francisco José se casou com a imperatriz Cici. Ao contrário de vários casamentos reais, esse foi um casamento realizado por amor. Os dois se apaixonaram logo quando se conheceram, mas a jovem imperatriz não estava preparada para um posto tão elevado, e a mãe do imperador até mesmo preferia outra candidata. A tímida princesa bávara custou a se acostumar à vida no Palácio Imperial Austríaco. Cici detestava suas obrigações como rainha da Hungria e imperatriz da Áustria, assim como detestava suas obrigações familiares. Inicialmente, o casamento correspondeu às expectativas, mas logo começaram as desavenças. Francisco José, porém, teria amado sua esposa até o fim da vida. Por sua beleza, a imperatriz tinha muitos admiradores e, segundo os fofoqueiros de plantões, vários amantes. Com a vida monótona e tediosa na corte, Cici passou a desenvolver distúrbios alimentares. Era muito preocupada com sua beleza e fazia uma série de exercícios físicos. Isolada e solitária, ela chegou a falar em se suicidar. Cici teve um fim trágico. Ela foi assassinada. Francisco José ficou muito abalado com a morte da esposa e passou a conservar sua memória. O que nasceu como um belo casamento por amor desmoronou rapidamente e terminou de forma trágica. Porém, essa união gerou 4 filhos: Sofia Frederica, Gisela da Áustria, Rodolfo e Maria Valéria. Se você quiser saber mais sobre a imperatriz Cici e sobre o que aconteceu com os filhos do casal, aqui no canal já tem vídeos sobre eles. Francisco José praticava um estilo autoritário de governo, acreditando que o poder de decisão deveria estar exclusivamente nas mãos do imperador. Jovem e inexperiente, ele confiava nas pessoas ao seu redor, em particular sua mãe e vários conselheiros extremamente conservadores. No entanto, ele foi muitas vezes sobrecarregado por sua enorme responsabilidade. Os primeiros anos do seu reinado foram marcados por arbitrariedade, falta de sensibilidade e miopia política, resultando em uma série de decisões mal julgadas. O maior erro de política externa do imperador foi a posição assumida pela Áustria na Guerra da Crimeia, uma disputa entre a Rússia e o colapso do Império Otomano centrado em regiões ao redor do Mar Negro, que evoluiu em um conflito pan-europeu. Francisco José declarou a neutralidade da Áustria, desprezando assim o czar russo Nicolau I, seu aliado mais próximo, que apenas alguns anos antes havia prestado assistência vital na repressão da Revolução Húngara de 1848. Esse apoio maciço da Rússia deveria ter unido os dois regimes mais reacionários da Europa, mas a aliança naufragou na indecisão de Francisco José. Outro revés foi a perda dos territórios do norte da Itália durante a luta pela reunificação italiana. Isso foi acompanhado por um desastre pessoal na Batalha de Solferino, em 1859. Próprio Francisco José assumiu o comando supremo e, quando a batalha terminou com derrota para a Áustria, sua incompetência como líder militar foi comprovada. A Áustria foi posteriormente forçada a aceitar severas perdas de território.
A Lombardia, a província mais rica do Império, foi cedida em 1859, seguida por Venécia em 1866. Além disso, a Prússia assumiu a liderança dos estados alemães graças às políticas vigorosas de Bismarck. Quando o Império Alemão foi fundado em 1871, completando a unificação da Alemanha, prevaleceu a liderança prussiana com a exclusão da Áustria. O Império Austríaco foi assim forçado a uma política de aliança com o Império Alemão economicamente mais forte, que se tornou a grande potência dominante na Europa Central. Enquanto a monarquia Habsburgo, economicamente mais fraca e politicamente muito menos estável, foi forçada a assumir o papel de um parceiro júnior. Um dos resultados mais importantes dessas derrotas foi o compromisso com a Hungria, em resposta às demandas da elite húngara, que assumiu uma postura de resistência passiva desde a repressão da Revolução em 1848. A Hungria era o maior território do Império Habsburgo e estava sendo reprimida pelas autoridades centrais em Viena, amarrando enormes forças que eram necessárias em outros lugares durante este período de crise. Assim, iniciou-se uma busca de consenso que terminaria na coroação cerimonial de Francisco José em Budapeste em 1867 e na assinatura do compromisso. Isso criou a monarquia dual austro-húngara, uma união real entre dois estados que foram unidos por um chefe de estado e uma política externa comum. O exército constituiu outro vínculo importante. Em todos os outros assuntos de estado, a Hungria recebeu total autonomia. A monarquia passou a ter duas capitais, Viena e Budapeste. Havia agora dois governos separados e dois parlamentos paralelos um ao outro. Em muitos aspectos, o desenvolvimento no Reino da Hungria tomou uma direção muito diferente daquela da metade austríaca do Império. Enquanto este se estendia como Estado multinacional, a Hungria, que tinha uma composição étnica igualmente diversa, embarcou em uma grande política de nacionalização. Outro passo decisivo no caminho para a monarquia constitucional foi a chamada Constituição de Dezembro, sancionada por Francisco José em 21 de dezembro de 1867. Ela formou a base constitucional da monarquia até 1918. Em contraste com a monarquia britânica, o governo continuou submetido ao imperador e não ao parlamento. Os ministros eram principalmente conselheiros do imperador, e eram vistos como instrumentos da vontade imperial e não como autoridade executiva da vontade do povo. O imperador era também o eixo que mantinha unidas as duas metades do império, pois todas as decisões que afetavam o império como um todo, em particular na esfera da política externa, estavam em suas mãos. O exército representava mais um instrumento do poder imperial, pois não estava sujeito ao controle parlamentar e obrigado apenas ao imperador como comandante militar supremo. Intimamente ligada à questão das nacionalidades estava a política balcânica da Áustria-Hungria. Francisco José nutria planos ambiciosos de expansão no sudeste da Europa, vendo os Balcãs como substitutos dos territórios italianos que ele havia perdido. À medida que o Império Otomano continuava a declinar, novos estados surgiram durante o século XIX. As grandes potências europeias estiveram envolvidas neste processo como potências protetoras. Um enorme conflito de interesses surgiu entre a Áustria-Hungria e a Rússia, que se via como o poder protetor dos eslavos dos Balcãs. Em 1878, de acordo com as resoluções do Congresso de Berlim, as províncias otomanas da Bósnia e Herzegovina foram ocupadas, embora oficialmente permanecessem parte do Império Otomano. Esses territórios subdesenvolvidos receberam posteriormente o status de províncias. Essa expansão do território também teve consequências políticas para a questão da nacionalidade, pois contou com o aumento da etnia eslava no Império, o que resultou tempos depois em revoltas nacionalistas. As décadas posteriores a 1867 foram marcadas por avanços nos campos cultural e econômico. O Império Habsburgo experimentou uma ascensão, com o surgimento de novos ramos da indústria e uma classe média financeira robusta. A monarquia estava se transformando de um estado agrário feudal em uma sociedade industrial, embora ainda permanecessem enormes diferenças entre as partes altamente desenvolvidas e as partes atrasadas do império. Francisco José tinha uma atitude ambivalente em relação a essa transformação social.
A corte vienense permaneceu um reduto da tradição e era considerada a mais elitista da Europa. Em um império que mais parecia uma colcha de retalhos étnicos, Francisco José atuava na corda bamba. Embora ele se visse como um príncipe alemão e considerasse a primazia da língua e da cultura alemã como a cola que mantinha a monarquia unida, em suas relações pessoais ele nunca permitiu que surgisse o menor indício de que ele favorecia um grupo étnico em vez do outro. O imperador representava um conceito pré-moderno de nacionalidade e era antipático aos conflitos entre as várias nacionalidades que assolavam seu império. Durante os anos do boom das décadas que antecederam a virada do século, as condições da monarquia eram estáveis, embora nem sempre livres de tensões. Sob a superfície calma, no entanto, problemas sociais não resolvidos e conflitos políticos entre os vários grupos étnicos começaram a fermentar. Um grande crítico do governo de Francisco José foi seu próprio filho Rodolfo, que apoiava as ideias liberais e que foi deliberadamente mantido à distância de qualquer influência política. Havia também diferenças de opinião significativas alimentadas adicionalmente por antipatia pessoal entre Francisco José e seu sobrinho arquiduque Francisco Ferdinando, que havia sido escolhido como sucessor após o suicídio de Rodolfo. Uma das principais razões para a difícil relação entre os dois homens foi o casamento morganático do herdeiro do trono com a condessa Sophie Chotek, que o arquiduque insistiu apesar da oposição do imperador. Mas isso teve um preço. A descendência de Francisco Ferdinando foi excluída do status e privilégios de pertencer à dinastia imperial. A partir de 1893, os governos da metade austríaca do império tornaram-se cada vez mais instáveis, afundando sucessivamente em suas tentativas de resolver problemas sociais urgentes e sofrendo pressão constante de extremistas nacionalistas. O exército e a burocracia tornaram-se ainda os pilares mais importantes da monarquia, que continuou a ser administrada de acordo com os princípios antiquados sem qualquer tentativa de remediação básica de suas deficiências. O império e seu governante foram esmagados pela Era Moderna. Além disso, a situação nos Balcãs, o barril de pólvora da Europa, estava a estourar dentro do Império Austro-Húngaro. Quando a Bósnia e Herzegovina foi finalmente anexada pela Áustria em 1908, uma crise de política externa eclodiu entre o Império Habsburgo e a Sérvia e o Império Otomano. Ao mesmo tempo, a margem de manobra na arena da política externa era muito limitada, pois a Áustria e a Hungria não tinham aliados na Europa além da Alemanha, tornando-a ainda mais dependente de seu único parceiro. As tensões já estavam em níveis perigosos quando surgiram notícias do assassinato de Francisco Ferdinando e sua esposa em Sarajevo em 28 de junho de 1914. Francisco José considerou este ato um ataque à honra da dinastia e declarou guerra à Sérvia, a quem ele via como tendo planejado o assassinato. Em uma espécie de reação em cadeia, um estado declarou guerra ao outro e a Primeira Guerra Mundial começou. O papel desempenhado por Francisco José em tudo isso foi julgado de várias maneiras pelos historiadores. Alguns o retratam como um velho senil que, isolado do mundo ao seu redor, já não compreendia as consequências de suas ações. Outros acreditam que o imperador idoso levou seu império à ruína com os olhos abertos, tendo visto o fim chegando para o mundo com o qual estava familiarizado. O resultado foi que a Grande Guerra foi a ruína do Império Habsburgo. Francisco José morreu de pneumonia aos 86 anos em 21 de novembro de 1916, isso na metade da Primeira Guerra Mundial. Com sua morte, a monarquia havia perdido um dos últimos pilares que sustentava a estrutura heterogênea do Estado, que, de qualquer forma, havia sido enfraquecida pelas tensões sociais e étnicas, e agora estava sendo testada até o limite pelas demandas do conflito global. Para muitos, o cortejo fúnebre do imperador foi um símbolo memorável do fim de uma era. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!